Oi, família, bem-vinda aqui ao nosso consultório. Quero que a paz de Deus chegue até você, a sua casa, a sua família, que você fique bem. E se o momento for difícil, que você tenha também essa paz e que de alguma maneira você tenha no programa de hoje um amparo, uma palavra, uma direção. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro que eu sempre faço com muito carinho. É um prazer ter você aqui na nossa companhia. Hoje nós vamos dar continuidade a um assunto que já temos abordado nos últimos programas sobre a logoterapia em busca do sentido da vida. Lembra? Se não acompanhou o programa, convido você a ir no nosso canal no YouTube. Nós estamos ali com todos os programas disponíveis para você. E hoje nós vamos falar sobre o sofrimento e a busca do sentido da vida. É possível que em meio ao sofrimento ou apesar do sofrimento, a gente encontre o sentido de viver? Eu espero que mais uma vez você esteja aí do outro lado com o seu caderninho de anotações, com o seu bloco de notas para você ouvir, pôr ali como um lembrete para praticar, para viver algo novo. Nós queremos fazer bem a você. E o meu convidado de hoje, Dr. Alberto Neri, ele é pesquisador, professor, mestre e doutor em psicologia pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, a USP. Ele também é criador do Instituto de Psicologia e Logoterapia, importante centro de fomento e fortalecimento da logoterapia no Brasil. E já impactou mais de 140 mil pessoas. A Vida Sempre Tem um Sentido é seu primeiro livro, que está aqui em minhas mãos. A vida sempre tem um sentido? Tem sentido no sofrimento, por exemplo? Bem-vindo, doutor Alberto Neri. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Obrigado, Darleide, por mais uma vez estender o convite. É uma satisfação estar aqui com você e com todos aqueles que acompanham o programa Consultório de Família. Muito obrigada. Então, diz pra gente por onde essa conversa sobre sofrimento deva começar, de modo que fique mais claro qual é a proposta da logoterapia, caso alguém não nos acompanhou das últimas vezes, não esteja familiarizado com o tema. Sim. E aí, como que o sofrimento vai aparecer nessa busca do sentido da vida? Legal. Veja, a logoterapia, para quem ainda não pegou os últimos capítulos, vamos dizer assim, ela é uma teoria psicológica, ela é uma forma de se compreender a psique humana, a natureza humana de maneira geral e também de propor meios para se chegar a uma saúde mental. Um dos diferenciais dela é que ela é voltada para essa questão do sentido da vida. Então, ela vê na busca e no encontrar de um sentido da vida um fator importante na promoção da saúde mental. E o sentido da vida seria exatamente? O sentido da vida pode ser encontrado de diferentes formas, né? Mas é aquilo que dá um norte à nossa existência, é aquilo que nos diz por que vale a pena viver. E ele pode ser encontrado nos nossos atos criativos, nos nossos trabalhos, nas nossas atividades, nos nossos relacionamentos, nas nossas experiências, por exemplo, em meio à natureza, na arte, na religião. Existem várias formas, mas fica uma questão importante. E a questão é a seguinte: ok, a vida pode ter um sentido e a gente pode encontrar quando as coisas vão bem, mas e quando as coisas vão mal? E quando eu estou passando por uma provação? E quando o sofrimento bate à porta? Ainda assim, é possível se encontrar um sentido para a vida? E essa foi a grande questão que o criador da logoterapia, Viktor Frankl, se deparou. Por quê? Porque ele mesmo, depois de ter criado essa teoria, torna-se uma das vítimas do programa de perseguição aos judeus promovido pelos nazistas. E ele vai ser um prisioneiro, junto com a sua família, de campos de concentração. De lá vem o livro clássico que ele escreveu, conhecido de muitas pessoas, Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. E ele vai, entre outras coisas, defender a ideia de que lá naquele lugar, ainda assim seria possível as pessoas viverem a sua vida de tal forma que, mesmo em meio a toda aquela miséria, a existência tivesse um sentido. Ele vai observar isso, porque ele vai dizer assim: se a minha ideia central é verdadeira, ou seja, a vida sempre pode ter um sentido, é necessário que ela seja verdadeira em todas as condições, até mesmo aqui. E é por isso que eu entendo que a logoterapia
de todas as teorias, de tudo que a gente tem na psicologia, ela é a que mais se dedica a essa questão do sofrimento humano. E é impressionante que seja ele quem não somente defenda a sua tese, a sua teoria, mas ele viva na prática. Por isso, o peso que isso dá à logoterapia é imenso. Por Sim. isso que talvez mais se conheça Viktor Frankl ou mais que a própria teoria em si, Sim. porque ele se torna o expoente com sua própria história. Portanto, não é alguém que só conceitua, é alguém que aplica a si mesmo a experiência de viver em meio à dor, a continuidade dessa busca, desse significado para a vida. É impressionante isso. Sim, e é raro acontecer Raríssimo. isso, porque normalmente você vê os teóricos falando de forma teórica. É. Agora, por uma questão ali, uma ironia, um acaso, e ele vai dizer assim, como ele gosta de pensar, por uma série de milagres, ele sobrevive a essa experiência de dor, a essa experiência de sofrimento, e como resultado de sobreviver, ele é capaz de olhar para trás agora e comparar as duas coisas, o sofrimento extremo com a ideia que ele já tinha antes. E, de fato, comprovar, confirmar e dizer, sim, é possível viver uma vida com sentido até nas piores condições. E por falar em piores condições, tem que sofrer para a logoterapia fazer sentido, para o sentido da vida ser encontrado? É preciso haver sofrimento no caminho? Essa é uma ótima pergunta e, inclusive, é algo que as pessoas acabam confundindo quando elas começam a estudar a logoterapia. Veja, o sofrimento, ele não é uma opção para Viktor Frankl, ele é uma condição humana. Exato. Nós vamos passar por ele. No entanto, isso não significa que ele seja necessário. Então, ele não é opcional, mas ele também não é necessário. Se for possível e enquanto for possível escaparmos ou eliminarmos o sofrimento, a gente deve fazer isso. Por exemplo, você está ali adoecido por conta de alguma questão. Você não deve olhar para essa doença como, não, isso é o sofrimento e eu preciso passar por isso para que eu cresça. Não, se eu puder curar essa doença, eu vou curar. Agora, quando não é possível eliminar o sofrimento, nesse caso, o indivíduo é desafiado a superá-lo. Então, uma das frases clássicas que a gente encontra ali nos livros do Viktor Frankl e que é muito repetida até, quando não podemos mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Uau. Veja, se a situação pode ser mudada, por que não? Claro. Se eu posso fazer algo pela minha saúde física, mudar os meus hábitos, dormir melhor, me alimentar melhor, para melhorar a minha condição, eu devo fazer isso. Se eu posso fazer algo pela minha saúde mental, se eu posso fazer algo pelos meus relacionamentos, pelo meu trabalho, vamos pensar as diferentes fontes que podem trazer sofrimento e infelicidade na vida de alguém. Se eu posso fazer alguma coisa para melhorar, eu vou fazer. Mas existem situações onde não tenho o que fazer. E a isso ele vai chamar de tríade trágica da existência humana, porque ela é composta de 3 coisas. A dor, seja ela na sua manifestação física mesmo ou emocional, a culpa, todos nós erramos, todos nós cometemos falhas e acabamos sofrendo com a culpa, e a morte, porque a vida é finita, tanto a nossa como a das pessoas que a gente ama, então a gente é obrigado a lidar com a finitude. Dessas 3 coisas, pelo menos nesse plano da existência aqui que a gente vive, ninguém escapa. Se ninguém escapa, então é necessário que a gente aprenda a lidar com elas da melhor maneira. E qual é a proposta para esse aprendizado? Para essas 3 coisas, existe um conceito muito interessante chamado de otimismo trágico. O que é o otimismo trágico? É você se estimular e você aprender a olhar para o lado positivo e até cômico de certas situações, mesmo em meio a algo que a grande maioria dos fatores que compõem a situação são desgraças. Então, veja, o próprio Frankl conta que no campo de concentração existia humor. E eles tentavam usar esse bom humor como uma estratégia para enfrentar aquele sofrimento tão intenso.
coisas do tipo, que a gente olha hoje e fala, não é possível, mas é. Às vezes eles estavam ali no meio dos trabalhos forçados, né, como prisioneiros, e eram trabalhos duríssimos, boa parte das vezes no frio, nas piores condições, neve, e de repente sobrevoavam alguns aviões dos aliados, no caso, porque eles estavam junto com os inimigos ali presos. Então vinham os aliados e começavam a bombardear. E eles ficavam felizes, porque pelo menos eles estavam parando de trabalhar. Você percebe? E esse é um tipo de situação que a gente fala, não, não é possível. Mas é. E eu digo mais, o brasileiro é especialista nisso. Em enxergar, em procurar enxergar um lado bom, um lado cômico, até nas piores circunstâncias. E ele descobriu que essa é uma das estratégias para você conseguir superar. E ela está baseada no quê? Numa condição humana que é a transcendência da existência. Então, o ser humano ele é capaz de ir além de si mesmo. E, inclusive, de se colocar como um observador de si mesmo e das situações. Essa é uma estratégia boa. A gente pode falar de outras, né? Isso falando de uma maneira mais genérica. Sim. Por exemplo, diante da dor. Primeiramente, entendendo que a dor, ela pode ter um papel importante. Vamos pensar a partir da dor física. Imagina como seria se a gente não sentisse dor. Você encostasse ali, está lá cozinhando, encosta num lugar quente e fica segurando uma panela quente e você não sente dor. O que ia acontecer com a sua mão, com os seus tecidos? Então, a dor ela pode ter esse papel. Inclusive, o rabino Harold Kushner, autor daquele livro, tão importante também, porque coisas ruins acontecem com pessoas boas, uma obra que eu recomendo muito, acho que todo mundo deveria ler esse livro, especialmente quem sofre. Ele vai dizer isso, que a dor tem esse papel importante, de alertar as pessoas de que algo não está bem. Então, aprender a olhar para essas coisas, puxa, o que essa dor pode me ensinar? Aceitar a dor. Sabe qual é uma das questões que muitas vezes torna pior o sofrimento? É quando a pessoa acha que aquilo não deveria acontecer com ela. Então, um dos primeiros passos para a gente lidar melhor com o sofrimento é a gente, ao invés de nos perguntarmos por que comigo, eu inverter a pergunta e por que não comigo? Se acontece com todas as pessoas. O que é curioso, se você vai na Bíblia, a gente tem 2 exemplos disso. Você pega lá no famoso Salmo, acho que é o 73, o Salmo de Asaf, onde ele questiona. Ele fala, olha, eu estou vendo que as coisas boas acontecem para as pessoas ruins, os ímpios, etc. E ele sofre por conta disso. Por outro lado, você pega Jó, que é um dos grandes exemplos de alguém que foi resiliente, que soube suportar a dor. E ele fala, recebemos de Deus o bem, não vamos receber o mal? Claro, ele não está dizendo que Deus cria o mal, mas ele está dizendo que todo ser humano pode passar por qualquer coisa, independente do quão próximo você seja de Deus. Então, essa aceitação é um dos primeiros passos para suportar a questão da dor, seja ela física ou emocional. E essa aceitação significa inércia, significa só se dar conta de que é possível que aconteça com você, aconteça comigo, aconteça com outro. Doutor, agora, enquanto te ouço, meu pensamento se volta, por exemplo, à tragédia que temos acompanhado nos últimos tempos e que se estende por mais tempo e se estenderá por mais tempo. O que dizer a partir disso para uma situação tão dramática? Claro, a experiência de Viktor Frankl já nos cala muito, só que cada um de nós precisa, no seu tempo, lidar com as suas dores, com as suas dificuldades. O que se pensa a partir disso para, por exemplo, considerarmos o que acontece hoje no Rio Grande do Sul? Eu acho que tem várias lições ali a serem aprendidas e que a gente, pegando a logoterapia como base, a gente consegue pensar nelas. Eu quero pegar uma baseada no que eu falei anteriormente. Sim. Quando a gente entende que, sempre que possível, o sofrimento pode e deve ser evitado. Em muitos casos, a gente está falando disso no nível pessoal. Claro. Mas muitos dos sofrimentos do mundo, eles não são responsabilidade do indivíduo. Eles são responsabilidade de quem? Dos governantes. Então, acho que uma das grandes lições é essa.
o que um país, um estado, uma cidade pode fazer em termos de prevenção do sofrimento. Ah, mas não dá para se prevenir de determinadas tragédias. Depende, né? Você pode talvez não prevenir totalmente, mas você não pode ficar totalmente à mercê. Então, o Frankl fala de ações políticas para se eliminar o sofrimento. E aí a gente está falando não só de uma tragédia, mas, por exemplo, das classes sociais menos favorecidas. O que se pode fazer? Aí não é só uma responsabilidade da pessoa, é uma responsabilidade da sociedade. E essas ações também fazem parte, até de uma maneira mais ampla, o cuidado do nosso planeta, porque a gente sabe que o ser humano, embora o planeta ele tenha, obviamente, forças muito maiores que o movem, mas até certo ponto a ação humana pode interferir muito nos ciclos naturais. Então, o que a gente pode fazer nesse sentido? Essa acho que é a primeira lição, né? Como eu falei anteriormente, o sofrimento ele acaba não sendo opcional, mas ele não é necessário. Escolher sofrer, para Viktor Frankl, não é um ato heróico, é masoquismo. E a gente deve fugir disso. Então, acho que uma das lições é essa. E outra, aí a gente agora acaba caindo no âmbito particular. Sim. As pessoas que passam por isso. Então, elas tentarem olhar nessa oportunidade, nessa situação, uma oportunidade também de crescimento. E aí entra uma das características humanas mais espantosas, que é o surgimento dessa resiliência. Frankl vai chamar isso de o poder opositor do espírito humano, que é a capacidade de transformar uma tragédia em um triunfo, um sofrimento em uma conquista. Mas a gente tem que ser muito cuidadoso. Então, imagine só, a semana passada, junto com uma colega, nós fizemos uma aula justamente para psicólogos sobre esse assunto, para poder dizer, olha, como você pode atuar nesse caso? E essa colega é uma especialista nessa área de psicologia dos desastres e algo que a gente estava falando. Por exemplo, eu estou lá usando a logoterapia. Existe um tempo onde a pessoa vai elaborar o luto daquilo que aconteceu. Não adianta eu chegar para ela e falar, olha, você tem que superar isso, você precisa passar por cima desse sofrimento, olha, isso vai ser transformado numa conquista. Não adianta, tem um momento certo para isso. E o primeiro momento é o do acolhimento. Exato. Acolher, entender o sofrimento da pessoa. Muitas vezes o psicólogo ou qualquer pessoa que queira ajudar ali, o papel dele vai ser o de enxugar as lágrimas e de estar ao lado, para que a partir daí a pessoa consiga superar. Uau, muito bom. Estamos conversando com o Dr. Alberto Neri e eu tenho em mãos o seu primeiro livro, A Vida Sempre Tem um Sentido? É uma pergunta. Como encontrar o significado nos altos e baixos da sua jornada? Está aqui, ó. Como encontrar significado nos altos e baixos da sua jornada. E hoje nós nos propusemos a conversar sobre o sofrimento e é um momento extremamente apropriado a falarmos sobre isto, já que o sofrimento passa pela minha vida, pela sua vida, e nós vemos um coletivo de pessoas em sofrimento nesses últimos tempos e todos nós nos solidarizamos àqueles que, de maneira maravilhosa, estão lá com o pé na água, puseram o pé na lama, estão juntos desde o começo, outros que chegam agora e tem algo sendo feito concretamente. A Novo Tempo se envolveu muito, tem se envolvido, nós levantamos recursos, nós nos direcionamos a esse cuidado às pessoas nesse tempo, porque não tem como ser diferente, não é para ser diferente, é assim que tem que acontecer, especialmente quando nós nos posicionamos como cristãos. E também é preciso levar em conta esse olhar que precisa haver do acolhimento, de ser também ombro amigo, que é uma grande necessidade, como é também do pão, da comida, do cobertor. Essa palavra, esse apoio, essa intenção e essa aproximação para agora ouvir, para agora acompanhar.
Então, é um momento de a gente refletir profundamente sobre as diversas questões envolvidas. Doutor, o que mais, então, Viktor Frankl vai nos dizer sobre o sofrimento em relação ao significado da vida? Veja, em que momento eu fiquei pensando que aqueles homens lá no campo de concentração conseguiram sorrir? Quando você diz que estava sendo bombardeado o lugar onde eles estavam, eles conseguem sorrir no momento. Em que momento eles conseguem falar de alguma coisa mais amena, a não ser sobre serem eles prisioneiros em condições tão miseráveis? Penso, depois de ter passado aquele primeiro luto, aquele primeiro momento, né? Como é que se dá, então, o discorrer desse sofrimento, até que se alguém se dê conta e diga assim, ok, eu preciso fazer alguma coisa por mim, eu preciso fazer alguma coisa para mudar essa situação, apesar de a situação não mudar. E mudar a própria mentalidade Isso. nesse contexto. Então, ele usou várias estratégias e que muitas delas foram sendo desenvolvidas quase que instintivamente, podemos dizer assim. O senso de humor Sim. era uma delas. Outra coisa que ele fazia era se refugiar e buscar momentos de isolamento e silêncio e contemplação. É outra coisa que a gente não consegue imaginar. Então, ele vai dizer assim, às vezes, por meio da moldura dos arames farpados e das cercas, ele contemplava as montanhas à distância. E Viktor Frankl era um escalador. Ele tinha esse hábito desde a sua juventude e o manteve até beirando os 80 anos de idade. Ele é um homem admirável, né? Admirável. Enquanto ele pôde, ele continuou praticando. E ele diz que olhava para aquelas montanhas e se visualizava ali, lembrando dos bons momentos que ele já teve e alimentando a alma com essas boas sensações em meio àquele momento terrível. Outro exemplo que ele usa, o de se projetar no futuro, para além do sofrimento. Então, tomar consciência, esse é um momento, isso não é a minha vida. Isso vai passar em algum momento. Então, eu preciso sobreviver, porque isso vai passar. E o que ele fazia? Ele se imaginava no futuro, novamente como um professor, como um médico, em uma sala de aula, era um exercício mental mesmo, em uma sala de aula, dando uma palestra sobre a psicologia dos campos de concentração. Olha isso. Então ele se projetava nesse momento, e é uma coisa emocionante, porque alguns anos depois isso de fato aconteceu. E ele começou a ensinar sobre as coisas que ele aprendeu ali. Mas ele já tentava antecipar mentalmente essa situação. Outra coisa que ele fazia muito, pensar nas pessoas amadas e se lembrar delas. Uma das coisas que mais o sustentou, ele vai dizer, acho que é uma das partes mais tocantes do livro dele, é quando ele fala do desejo de reencontrar a sua esposa, principalmente a sua esposa, que estava presa em outro campo de concentração. E mais especificamente em uma noite, quando ele estava como um prisioneiro, ele atentou para o detalhe de que era o dia do aniversário da sua esposa. E ele fala assim, mesmo distante, eu consegui, nas minhas emoções, nos meus pensamentos, me encontrar com ela. E ele vai dizer uma coisa assim, extremamente tocante, que a presença da pessoa amada, seja ela real ou não, ela pode alimentar a alma com esperança, com amor e fortalecer a pessoa num momento difícil. Então e ele pensava nisso, eu preciso sobreviver para reencontrar com ela. Infelizmente, ela veio a falecer nos seus últimos dias nos campos de concentração. Ela quase sobreviveu também. E ele chegou a se encontrar depois com ex-colegas de prisão da sua esposa, e uma delas lhe disse o seguinte, que a sua esposa falava que ela tinha certeza que Viktor sobreviveria. E a razão pela qual ela tinha certeza, ela dizia que é porque ele tinha a fome disso aqui e não disso aqui. Olha. Então ela sabia que esse desejo dele de contribuir com o mundo, com a psicologia, o sustentaria. E ele vai falar não somente da experiência dele, mas de outras pessoas que, conversando, então um dizia assim, eu preciso sair daqui porque eu preciso terminar de produzir uma coleção de livros, era um professor.
Um outro que dizia, eu preciso sair daqui porque eu preciso encontrar meu filho. Então, esse projetar do futuro era outro fator. Outra questão que ajudava muito, a arte. Por incrível que pareça, existia arte nos campos de concentração. Existiam grandes artistas presos, em especial no campo de Terezín, na República Tcheca. Houve ali uma junção de muitos músicos, de muitos maestros, de cantores, e eles faziam arte ali dentro. Que lindo. Eles, pintores, desenhistas, atores, eles tinham peças de teatro nos campos de concentração. Então, a arte era um dos alimentos que eles tinham para a alma também num momento difícil. Outro exemplo que ele vai citar, que é um exemplo bem interessante também, a religião. A religiosidade permanecia presente em meio àquelas pessoas. Ele conta que certas ocasiões, voltando dos campos de trabalho, com frio, molhados, em um vagão sujo e imundo e com muitas pessoas, eles faziam cultos religiosos e adoravam a Deus ali, a maioria deles judeus, mas havia também alguns cristãos que foram presos nos campos de concentração e eles se uniam ali, num louvor, em um culto, em orações, e isso também lhes ajudava. Então, vários recursos práticos que para essa tarefa, porque parece uma coisa muito subjetiva. Tá, tudo bem, como eu transformo o sofrimento em uma conquista, uma tragédia em um triunfo? E aí ele vai falar dessas questões. Sensacional. Bom, Deus ouve você no seu grito, no seu choro, na sua tristeza, na sua angústia. Deus ouve? Essa é uma pergunta que se faz. Será que Deus me ouve? Vamos conversar sobre isso também em meio ao sofrimento, mas pode ser também em meio às alegrias, para nós nos prepararmos para os momentos difíceis. Eles existem sim. Não é um pensamento catastrófico, não é um pensamento pessimista, é um pensamento que lida com a realidade. E a gente precisa aproveitar todas as oportunidades para que nós estejamos cientes do que é o momento presente e qual vai ser a nossa decisão, qual vai ser a nossa postura. No ano passado, quando começou a guerra em Israel, eu estava lá. Eu cheguei na sexta-feira e a guerra começou no sábado. Eu estava à janela, olhando o nascer do sol quando tocou a primeira sirene ali por volta das 7 da manhã. Naqueles dias vividos ali, eu estava em Jerusalém, não na faixa de Gaza, mas foi um tempo de bastante expectativa. E muitas pessoas me abordaram dizendo assim, Darleide, como você conseguiu manter a paz? Eu dei muitas entrevistas, não somente aqui para Novo Tempo, mas para a mídia de modo geral. E a primeira entrevista foi na CNN, num domingo à noite, o primeiro domingo, finalzinho do dia lá, à noite lá e tarde aqui. E aí muitas pessoas começaram a me escrever e me perguntar como eu estava em paz. E eu costumo dizer que a paz precisa ser algo cultivado quando tudo vai bem. A fé, a esperança, a confiança de que você não está só à mercê do que lhe acontece, mas tem uma mão que te sustenta, tem uma fé que te move, tem um Deus que te vê, que te enxerga. A mim e a outros ali, Deus não está à parte. E isso me traz hoje, e precisa ser o que me movimenta todos os dias, eu não estou só. Sim, Deus me ouve. Mas se resta alguma dúvida, eu quero sugerir a você esse material. É um material muito bem escrito, tem uma consistência bíblica profunda para responder a esta questão. Deus me ouve? Darleide, você tem certeza que Deus lhe ouve? Doutor Alberto, tem certeza que Deus lhe ouve? Victor Frankl tinha lá os seus recursos, tinha a sua mente muito focada e tem uma história construída, mas e a mim? Cabe dizer o que vocês dizem? Eu sou alguém que diante da dor eu sucumbo, eu não me sustento, eu não tenho condições. E é muito interessante ter pessoas que dizem assim, eu não tenho estrutura, não tenho estrutura. Nós também não temos, mas essa estrutura pode ser criada, ela pode ser reforçada, o que pode ser? Espiritualmente, eu tenho esse material para te oferecer.
para que você encontre essa estrutura espiritual e acredite, isso aqui é para transformar a sua vida. Você vai conhecer mais e profundamente sobre como se aplica a graça e a misericórdia de Deus em momentos de aflição. 0 operadora 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21. Eu não estou te vendendo, eu estou te oferecendo esse recurso para você ter em mãos como estudar sobre sofrimento, sobre oração, sobre Deus atuando em sua vida. 12 21 27 31 21. Você vai receber em casa, pelos correios, não tem boleto, não tem que pagar. Você tem que desejar fazer algo por você. E eu te ofereço esse material com muito amor. 12 21 27 31 21. Nós vamos para o intervalo e nós voltamos na sequência. Continuamos aqui falando sobre sofrimento e o sentido da vida. Até já. Como encontrar o sentido da vida em meio ao sofrimento? Esse é o tema de hoje. Esse é o seu consultório de família. Obrigada por estar aqui com a gente. É bom demais saber que esse é um momento que pode produzir na sua vida novas decisões a partir de novas reflexões feitas, propostas daqui, mas você absorve, pensa, busca pôr em prática. É isso que vai fazer a diferença para você. Tem pessoas que buscam algo pronto. E as questões mais complexas da vida exigem que não seja algo pronto, de fora para dentro. Acontece de dentro para fora. É uma mente que vai se renovando pelo conhecimento, por uma atitude de quem quer, de fato, viver algo diferente. Meu convidado de hoje, o Dr. Alberto Neri, autor do livro A Vida Sempre Tem um Sentido. É a sua pergunta: como encontrar o significado nos altos e baixos da sua jornada? Doutor, eu fico pensando, porém, que tem tanto sofrimento na vida de pessoas que nos acompanham agora. Elas estão neste momento em tão grande angústia, aflição, sofrimento, seus problemas. É legítimo o que ela está sentindo agora. Mas há também, em muitas situações, uma resistência até mesmo a considerar ser possível que as coisas mudem. Porque há quem tenha uma natureza mais, eu diria, mais pessimista, mais depreciativa na vida, por N questões, e que elas nos escutem e digam, tá, Viktor Frankl venceu como venceu, porque, olha, até a esposa dele disse que ele tinha uma mente já forte. Ele era um homem de mente forte. O outro também o doutor Alberto é. Mas eu não sou, eu não tenho essa estrutura, como eu disse antes de irmos para o intervalo. O que dizer sobre? Essa questão a gente, de fato, encontra muito. É importante se dizer isso, que quando a gente traz a teoria, as ideias, em momento algum a gente parte do princípio que seja simples. Exato. A gente está falando, lógico, de uma forma didática aqui, a estrutura, o encadeamento das ideias, a proposta. Mas na prática, quando uma pessoa chega, por exemplo, ao meu consultório, em extremo sofrimento ou em outra situação, você tem aí um conhecido que passou por uma perda muito grande, um adoecimento, algo do tipo, é diferente. E em alguns casos ainda, a natureza da pessoa, ela parece que potencializa isso. E isso é algo que é inato. Algumas pessoas parecem que têm aquela natureza já otimista e elas já começam encarando até as piores coisas com ânimo. E para outras pessoas, às vezes, um pequeno revés já é uma coisa enorme. O que pode ajudar nesses casos? É trabalhar com a pessoa, primeiramente, para que ela seja estimulada a olhar para além de si mesma. Quando a gente é muito autorreferenciado, o que significa isso? A gente sempre está olhando para o mundo na nossa ótica. Sabe quando você vê um filme ali, um documentário, e a pessoa coloca em primeira pessoa e ele vai filmando como se fosse o personagem? É assim que a gente encara o mundo, a nossa vida. A gente está sempre em primeira pessoa. E o que acontece? Isso faz com que a gente tenha uma tendência a pensar que as coisas estão girando ao nosso redor. A gente não está se observando ali como mais um personagem. A gente se observa como protagonista. Mas o fato que, se na sua vida você é o protagonista, realmente,
No universo, não. Exato. No mundo, não. Você é mais um personagem ali. E as coisas acontecem, pelo menos no mundo aqui que a gente vive, de uma forma aleatória, o bem e o mal. A chuva cai sobre bons e maus. As coisas boas acontecem sobre bons e maus. Então, quando a gente tem essa perspectiva de que necessariamente tudo o que acontece na vida é causa e efeito diretamente, a gente pode cair nesse estado mais pessimista. Porque eu vou pensar, puxa, mas eu estou fazendo tudo de bom e aconteceu uma coisa ruim comigo. Infelizmente, porque o mundo que a gente vive é esse. E acho que existe um diálogo muito grande nessa perspectiva com a perspectiva cristã, porque é a mesma. Cristo vai falar para os seus seguidores, nesse mundo tereis aflições. Ele mesmo passou por aflições. Então, a pessoa, ela inverter essa lógica e ao invés de se ver como vítima das circunstâncias, mesmo quando ela de fato é vítima. Veja, uma coisa é eu admitir, olha, isso aqui não era para ter acontecido. Outra coisa é eu ter uma atitude vitimista. Agora, porque isso aconteceu, nada mais vai dar certo. Então, eu posso admitir, olha, eu não sou responsável por isso, aconteceu comigo, fizeram comigo, mas o que eu posso fazer a partir daqui? Outro ponto, será que é só comigo mesmo? Será que não acontece com outras pessoas? Sabe uma coisa curiosa? Normalmente a gente tende a pensar dessa maneira só quando as coisas ruins acontecem. Quando as coisas boas, quando as grandes bênçãos recaem, a gente não para pensar, mas por que comigo? A gente acha que a gente é merecedor. Então essa inversão de olhar, ela pode ajudar muito a pessoa pessimista, ela perceber, poxa, pode acontecer comigo também, eu não sou uma vítima, eu não fui escolhido a dedo para sofrer aqui. Acontece com todo mundo, dessa vez aconteceu comigo. Esse é o primeiro passo, porque isso leva ao segundo passo, que é o da aceitação. E quando eu aceito, pelo menos, eu já elimino um sofrimento, que é, uma coisa é o sofrimento do algo que está acontecendo em si. E outra coisa é o sofrimento psicológico de eu ter a certeza de que eu não deveria estar sofrendo. Então, pelo menos esse sofrimento eu tiro, eu elimino e eu fico só com a causa. E aí eu vou agir na direção daquilo. O que eu posso fazer a respeito? Como eu posso, de alguma maneira, tentar transformar essa situação? E quando for impossível transformar essa situação, como eu posso transformar a mim mesmo para suportar isso de uma maneira um pouco melhor? Muito bom. Um dos capítulos do livro do Dr. Alberto Neri é justamente esse tema, né, sobre esse tema, sofrimento. Num dado momento, já quando discorríamos sobre a questão proposta, falamos sobre o respeito que deva haver ao sofrimento no seu tempo de nós. E aí eu gostei de uma expressão que você usa aqui sobre metabolizar o sofrimento. Esse tempo de conviver com o sentimento e aprender dele. Fala um pouquinho melhor sobre. Não adianta ter pressa. Esse acho que é um dos grandes problemas e acho que muita gente concebe a logoterapia de forma errada porque acha que é uma fórmula mágica, sendo que o próprio Viktor Frankl vai dizer, não é uma panaceia, não é uma fórmula mágica, as coisas podem levar tempo e a gente tem que respeitar isso. Então, veja, é um processo. Eu gosto de usar a analogia para o sofrimento emocional, para os traumas emocionais, do trauma físico, por exemplo. Então, vamos supor que você, em um dado momento da sua vida, tenha fraturado um osso. Aconteceu comigo, por exemplo, ainda lá nos meus tempos de UNASP, né, no seminário teológico, numa das nossas partidas de futebol ali, eu me choquei com um colega, caí e quebrei esse osso aqui, da clavícula. Um osso horrível, porque não dá para imobilizar, enfim, muita dor. E o que acontece? Em um primeiro momento, não tem como, você tem que tentar se anestesiar o máximo possível para lidar com aquilo. O sofrimento emocional é igual, às vezes o primeiro momento vai ser de uma ênfase maior num tratamento até medicamentoso, com um bom psiquiatra, que vai te ajudar assim, a anestesiar um pouco aquilo. Você não tem nem condições de enfrentar aquele momento. Você precisa de algo que te ajude. Então, esse é um fator. A gente vai ter ali essa fase. Mas o tempo vai passando. Aquele trauma vai também
sendo superado, você vai lá no ortopedista, ele coloca o seu osso no lugar, ele te mobiliza de alguma forma e ele fala para você, olha, vai demorar algum tempo, porque os ossos têm ali o seu processo. Como na época eu tinha 20 anos de idade, foi rápido. Quando a gente está um pouco mais velho, demora um pouco mais. Mas é natural, vai acontecer. O osso vai juntar novamente, se você tem um corte, a pele vai cicatrizar. No começo dói, você passa ali noites com dor, você tem que trocar o curativo, você tem que ser cuidadoso para, se for um osso, manter imóvel, mas vai passando. Você não acha que tem hoje um discurso que às vezes auxilia a que não se viva esse processo da Sim. dor? Tem uma pressa de que você fique bem, tem uma pressa de que você seja feliz, tem uma pressa. Essa pressa, em lugar de ela ser curativa, ela prejudica ainda mais. O filósofo Shu Han, que é um filósofo importante da contemporaneidade, ele fala em uma sociedade paliativa, onde nós tentamos evitar a todo custo a dor. A gente não respeita nem os ciclos da dor. Isso, de fato, pode acontecer. Por isso que a gente tem que respeitar a ordem natural. O luto, por exemplo, é natural que leve algum tempo. E às vezes eu vejo as pessoas se cobrando, mas já era para eu estar bem. Por que já era para você ter superado? Talvez não, está seguindo o curso. E o que é maravilhoso é que quando esse curso natural ele vai acontecendo e a pessoa com todo o suporte, com todos os cuidados necessários, chega uma hora, por exemplo, que aquela fratura não existe mais. Mas eu sei que ela está lá, porque forma-se um calo ósseo, se a pessoa tem um corte, tem lá uma cicatriz. Então, a gente não nega a existência da dor, do sofrimento, do trauma, mas a gente vai metabolizando, a gente vai processando e chega um momento onde a gente até se lembra dele, mas ele não dói mais. E acho que isso é superação já. Exato. Veja, superação não é dizer, não aconteceu, não é amnésia, não é esquecer o sofrimento, mas é chegar a um ponto de se lidar com aquilo de tal forma que não cause mais a mesma dor. Às vezes até dói um pouquinho, por exemplo, às vezes no frio dói um pouquinho, mas não se compara ao que já foi um dia. Claro. E isso já nos fortalece, a gente pensar, puxa, foi tão difícil, olha quanta coisa eu superei. Isso fortalece a alma para que a pessoa se mantenha. Num dado momento, nós vamos entender, pelo menos você descreve aqui, essa capacidade de superação como uma miraculosa capacidade. E é um dos mais fabulosos atributos humanos. E a proposta é pensar sobre olhar para trás um dia depois do sofrimento vivido e talvez pensar como foi que eu consegui, como fui capaz de suportar. E aí, Viktor Frankl vai dizer que, assim, de uma forma ou de outra, para cada um dos libertos chegará o dia em que, contemplando em retrospecto a experiência do campo de concentração, terá uma estranha sensação. Ele mesmo não conseguirá mais entender como foi capaz de suportar tudo aquilo que lhe foi exigido no campo de concentração. Eu não tenho como não fazer menção de que as pessoas ali no Rio Grande do Sul, em outras partes em tão grande sofrimento, de superarem, de olhar para trás com essa estranha sensação de como foi que eu passei por tudo que passei. E aí você vai dizer que sobre isso como um fabuloso atributo humano. Eu fiz questão de colocar essa citação inteira no meu livro, porque é uma das partes do livro Em Busca de Sentido que eu acho mais lindas. Quando ele fala disso, dessa sensação que ele teve, passados algum tempo, de olhar para trás, e ele fala, se em algum momento a liberdade parecia um sonho distante, chegou o momento onde a lembrança do que eu passei era como se fosse um pesadelo. Uau! E esse estágio da superação, que é um estágio avançado, ele é possível. E isso nos ajuda até a pensar em uma outra estratégia que ele mesmo usava, que era lembrar dos sofrimentos que eu já superei no passado, para que isso me fortaleça nos sofrimentos do presente. Então, alguém que olha para trás e fala, já houve um momento na minha vida difícil, eu já me senti mal outras vezes, eu já tive perdas, e eu superei, eu sobrevivi. Eu estou aqui hoje, então isso fortalece.
E a pessoa ter essa perspectiva também de que em algum momento vai passar novamente, também vai fortalecê-la, para que ela consiga lidar com isso de uma melhor forma. É importante a gente pontuar aqui, o sofrimento é o espinho na carne, é uma ferida, não é uma coisa simples. A gente, em momento algum aqui, quer lidar com isso de uma forma leviana ou trivial, ou negando o quanto isso impacta a vida das pessoas. Mas é insistir na possibilidade de que ele pode ser superado, de que ele pode ser transformado até em uma conquista humana. Eu acho que essa é a grande contribuição do Viktor Frankl e da logoterapia para a pessoa que sofre. E ele vai falar de um exercício também que ele chama de recorrer aos celeiros do passado. Lembrar-se das coisas boas que já aconteceram no passado como uma forma de fortalecimento mental também, para pensar que as coisas podem melhorar novamente em algum momento. Então, eu preciso resistir. É a analogia da tempestade, é a analogia de você estar em meio a uma tempestade onde você não enxerga mais a luz do sol, você não enxerga um palmo à sua frente e, de repente, a tempestade para, o céu se abre e você percebe que o sol estava lá o tempo todo. Isso é uma analogia perfeita da vida humana. E eu gosto de dizer que é um superpoder do ser humano, o único que a gente tem de verdade. Existe toda essa busca por superpoderes. Olha, se o ser humano tivesse super velocidade, se o ser humano pudesse voar, nada disso é possível. Mas existe um superpoder que é essa capacidade de transformar a tragédia em um triunfo. Uau! E é isso que tanto nos faz considerar o próprio Evangelho, faz considerar a proposta do Evangelho, a proposta de Jesus, a proposta da fé bíblica, de que aconteça o que acontecer, há um Deus. As tragédias, as dificuldades, o mar revolto, lembro de oportunidades em que os discípulos de Jesus, com ele ou sem ele no barco, passaram por tempestades que os deixaram desesperados. Numa das vezes, Jesus estava no barco, dormia. Outra vez, Jesus não estava no barco. Eles estavam, na madrugada, sob a revolta do mar, e Jesus se aproxima e diz, calma, calma. Eles, em meio ao sofrimento, chegaram a confundir Jesus Cristo com um fantasma. É aquilo que a gente tem de conceitos equivocados, de ideias equivocadas, que muitas vezes não nos deixam reconhecer nem mesmo a mão de Deus estendida. Porque as nossas aflições fecham os nossos olhos, trazem nuvens sobre nossas percepções, nossa construção de história também, nossa bagagem de vida, talvez nossos pais, o ambiente de onde viemos, talvez nossa família, nossos amigos, o caminho que fomos percorrendo não nos permitiu experimentar essa esperança de que há um clarão que pode se abrir em meio à tempestade e eu enxergar que o sol esteve sempre ali. Mas quando nós nos voltamos para a palavra, para o Evangelho, para a proposta do reino de Deus, para Jesus Cristo, ele diz, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tenha bom ânimo. Nós citamos Viktor Frankl, nós falamos dessa proposta terapêutica, mas eu dou a ela muito crédito, tenho muito carinho pela logoterapia, porque ela caminha no ambiente da psicologia muito juntinho com a proposta de Jesus. Neste mundo tereis aflições, é verdade, não se nega o sofrimento, mas tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Doutor, num dado momento, entre os recursos sugeridos por Viktor Frankl, citado inclusive no primeiro momento da nossa conversa, ele propõe contemplar, ele propõe o silêncio, coisa difícil de fato hoje, mas ele propõe contemplar e ele propõe imaginar, pensar lá adiante. O que em termos de processos mentais isso produz? O que em termos de processos psicológicos isso faz? Eu entendo que isso proporciona para a pessoa uma mudança de perspectiva, cognitiva mesmo, mental, onde a pessoa consegue sair daquele contexto específico e projetar aquilo que para ela é fonte de sentido e propósito no futuro. Isso muda a disposição emocional? Muda a disposição, totalmente, muda o foco, inclusive.
muda o olhar da pessoa e a interpretação que ela tem dos fatos. E em meio o último campo de concentração, aliás, acho que o primeiro campo que ele passou, ele escreve uma nota pessoal, um bilhete, onde ele diz assim, que vou colocar nas minhas palavras: não existe nada na vida de uma pessoa que possa ser tão poderoso, tão forte para ajudá-la a superar as dificuldades na vida como a consciência de um propósito maior, de uma missão maior. E isso é muito bonito, como você falou, tem um diálogo muito grande com a religião. Não é à toa que tem um escritor mais ou menos da Idade Média, um escritor cristão conhecido como São João da Cruz. E São João da Cruz tem, acho que, uma das obras mais lindas, talvez depois do livro de Jó, seja a obra cristã mais linda sobre o sofrimento, chamada A Noite Escura da Alma. E ele fala uma coisa interessantíssima ali, e eu vou me dirigir agora principalmente às pessoas religiosas, mas que gostam de psicologia também, têm esse olhar, porque às vezes para a pessoa religiosa é mais difícil ainda encarar o sofrimento. É verdade. Às vezes é mais difícil porque ela fala, mas eu estou tão próxima de Deus, eu estou buscando tanto as coisas boas, eu cultivo a minha espiritualidade, eu tenho tanta fé, por que isso está acontecendo comigo? E ela se sente abandonada por Deus. Como ele vai dizer, ela se depara com a noite escura da alma. E ele traz uma dessas mudanças de perspectiva que para mim foi assim uma coisa impressionante, mudou totalmente a forma como eu encarava a situação. E isso veio a mim em um momento de grande sofrimento pessoal. E ele diz assim, o chamado de Deus para seguir é para todos. Deus chama todas as pessoas para segui-lo. Mas ele diz que existe um grupo específico de pessoas que é como se Deus chamasse para sofrer. O caso de Jó, por exemplo, o caso dos mártires, o caso de Paulo. E que esse sofrimento, ele proporciona um nível de experiência com Deus diferente de qualquer outro tipo de experiência. E eu, quando li isso, eu falei, realmente, eu pensei nos mártires. E não é para qualquer um. Não é que a gente tem que almejar isso. É uma coisa que, assim, ela acontece, mas que quando a pessoa se vê em meio àquilo, ela pode, sim, encarar nisso como uma oportunidade de uma experiência espiritual mais profunda. Veja, ela não deve buscar, mas quando acontece, ela pode, sim, enxergar essa possibilidade. E eu achei interessantíssimo porque está muito alinhado com algo que o Viktor Frankl diz, que ele fala que de todas as possibilidades de sentido, as coisas que eu faço na vida, as minhas criações, os bons relacionamentos, ele diz, a experiência mais nobre do sentido é reservada àqueles que passam pelo sofrimento. Então veja, não é que a gente deva buscar, mas não deixa de ser um consolo. Porque se você está em meio a esse sofrimento tão profundo, a algo que você olha e fala assim, tudo bem, o sofrimento é para todo mundo, mas parece que eu nessa fila aí passei várias vezes. Entenda que isso também pode te possibilitar algo que a maior parte das pessoas não tem nem ideia do que é. Meu Deus, é maravilhoso, porque até nesta perspectiva nós encontramos um sentido no sofrimento que é de uma nobreza incalculável. Mas se nós olharmos de modo muito simplista, a gente perde essa capacidade. Não é que exista um sentido no mal. Não. Não é que exista um sentido no sofrimento. Mas já que ele acontece... Apesar dele, a possibilidade que se apresenta. Isso é uma coisa, assim, fantástica. Eu lembro do chamado de Paulo, o Senhor dizer, você vai sofrer. O seu ministério vai ser sob forte dor. Você vai passar por aflições por conta do meu nome. E Paulo prossegue. E ele é um homem que dentro de uma prisão escreve cartas dizendo às pessoas, alegrai-vos, alegrai-vos. Né? Como é que ele escreve de dentro de uma masmorra com fome? E ele vai descrever todo o sofrimento vivido, passei fome, fui jogado na água, eu apanhei, eu fui posto num cesto, virado do avesso, eu fui picado por uma cobra, eu fui completamente desprezado pelos meus.
E ele diz, alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos, o Senhor está perto, o nome de vocês está escrito no livro da vida, portanto, alegrai-vos. Olha onde ele põe o sentido da vida, onde ele põe a sua maior alegria, ele põe no lugar intocável, que é essa esperança de que há em Deus um significado para nós vivermos aqui, o que tivermos que viver, desde que nós tenhamos muito em mente, claro, qual é o propósito para o qual nós existimos, não para o qual nós sofremos, mas existimos por um propósito maior, para glorificar o nome de Deus, para exaltar o nome de Deus. Mas para aprender mais sobre isso, eu quero convidar você a pedir esse material aqui, porque ficam muitas perguntinhas aí com você. Eu sei. Pede esse material aqui pelo 0 operadora 12 21 27 31 21, que aí esse assunto vai certamente transbordar em sua vida com respostas que farão a diferença. Acredite em mim. Doutor, muito obrigada por hoje, viu? Eu suponho ser necessário o seu retorno. Por hoje, muito obrigada, mas eu conto com sua volta. E você citou Paulo, eu acho muito bonito ele dizer, e combati o bom combate. Yes. Valeu a pena. Eu agradeço também pelo convite, com certeza tem mais assuntos para falarmos e fica para as próximas vezes. Obrigada. Até o próximo.